É um prazer estar aí com vocês e poder falar um pouquinho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre inovação médica de uma maneira geral. Vou trazer alguns temas aí de como a gente saiu da medicina baseada em evidências e começar a fazer esse shift para a medicina de transição. Então, espero que vocês gostem, venham aqui comigo e vamos lá. Antes de começar, eu quero passar um áudio rapidinho e a partir daí a gente segue para a apresentação. There's lots of ways to be as a person. And some people express their deep appreciation in different ways. But one of the ways that I believe people express their appreciation to the rest of humanity is to make something wonderful and put it out there. And you never meet the people, you never shake their hands, you never hear their story or tell yours, but somehow in the act of making something with a great deal of care and love, something's transmitted there. And it's a way of expressing to the rest of our species our deep appreciation. So we need to be true to who we are and remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, is if we keep us, us. Legal, pessoal. Então, mais uma vez aí, boa noite. Agradeço mais uma vez pelo convite. E começando aqui essa apresentação, eu gosto de começar com esse áudio, porque quando a gente fala de inovação em saúde de uma maneira geral, existem vários elementos que a própria Apple trouxe ali, trazendo muito a experiência do usuário, colocando muito o desenho do produto com esse foco no consumidor, que a gente tem que trazer de uma forma cada vez mais forte para o meio médico, para o meio da saúde de uma maneira geral. E principalmente quem está no meio corporativo vive cada vez mais isso. E as palavras que ele coloca aqui são muito fortes, eu acho que representam muito, pelo menos para mim, porque a partir do momento que você está nessa jornada de criar, de desenvolver coisas, seja um algoritmo de inteligência artificial, seja um device, seja um aplicativo, mesmo que quando você faz essa atividade com a grande quantidade de amor, de carinho envolvido, o que ele fala é que mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, mesmo que você nunca tenha conversado com ela, mesmo que você não conheça a história dela, de alguma forma, meio que como se fosse até uma energia, isso é transmitido para ela. Ela consegue receber isso. E é muito interessante porque quem está no dia a dia e o propósito que a gente tem que ter hoje cada vez mais para poder mover a saúde, para poder transformar, que são os elementos que a gente vai trazer aqui, conversar um pouquinho com vocês, eles são... É muito importante levar isso em consideração. E para começar também, então assim, para quem não conhece, eu sou médico, eu sou neurologista, estou há 1 ano e meio aqui na DASA trabalhando com inovação, agora com foco maior em hospitais e cuidados integrados, que basicamente é coordenação, cuidado, atenção primária, saúde, etc. E para começar, eu queria contar essa historinha, tá? Que eu acho que me marca bastante, porque logo em 2011 ali foi quando realmente eu comecei a ver, então eu sempre gostei de computação, eu sempre gostei de programar desde criança, tive acesso ao computador muito cedo na minha vida, e nesse momento eu acho que é aquele que realmente já na faculdade de medicina eu acho que eu poderia voltar a desenvolver algumas outras habilidades para poder fazer algo diferente. E hoje a gente vive cada vez mais isso, a importância da tecnologia e a inovação aplicada à saúde de uma forma
até de certa forma mais barata. Então, Templeton, né, é um artista gráfico, ele fazia pichação nas ruas dos Estados Unidos, e em algum momento ele foi acometido com a esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, para quem não conhece, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica que basicamente você vai perdendo toda a capacidade de mover os músculos do corpo, e ao final, assim, da doença, é uma doença que evolui muito rápido, a pessoa tem a capacidade apenas de geralmente mexer os olhos ali, que é a musculatura ocular extrínseca. E já numa fase avançada da doença e com certos recursos financeiros, ele vai atrás de alguma solução que pudesse fazer com que ele fale de novo, e ele conhece esse cara que é o Mick Evelyn, com o pai dele, o Templeton, junto com o pai, e nesse momento eles colocam que pagariam qualquer valor de cheque para poder desenvolver isso, e basicamente o Mick Evelyn devolve, na verdade ele rasga o cheque, a história fala que ele rasga o cheque, e ele volta com a solução poucos dias depois, que é isso daqui. Então, ali, só para voltar, ele coloca que, na verdade, ele queria falar de novo e a gente fez ele desenhar de novo. Isso ficou muito marcante para mim, porque, basicamente, eles pegaram 2 câmeras de PlayStation 1, né, miraram na íris do paciente para pegar a questão por visão computacional da forma como o olho se move, fizeram uma armação ali de $5, então um conjunto aí que o total custa cerca de $120, plugaram num retroprojetor de alta resolução e saíram pela cidade desenhando, desenvolveram software e deixaram de maneira livre, o eye tracker, para qualquer uma pessoa poder reproduzir isso. Então, isso chama muita atenção, porque até naquela época, que era o PlayStation 1 que estava vigorando muito, era o PlayStation 2, na verdade, PlayStation 1, PlayStation 2, é muito interessante porque em um momento que tudo fica mais caro na saúde, a gente vai poder falar rapidamente disso, eles vêm com a solução que de fato pode impactar, e é a forma, muitas vezes, que as health techs atuam hoje em dia. Então, ele coloca que essa foi a primeira vez que eu desenhei em 7 anos, né? Então, realmente, é como se alguém realmente tivesse me tirado debaixo d'água para que eu pudesse respirar novamente. Então, hoje, quando a gente atribui, como eu estava falando, parece que existe um paradoxo, não aí só da tecnologia e empatia, mas cada vez mais os sistemas, de uma maneira geral, a saúde fica mais cara. Então, às vezes, a gente tem uma máquina de ressonância, uma máquina de tomografia que simplesmente fazem um facelift e só esse facelift torna o equipamento, às vezes, mais caro. E muitas vezes a solução ela pode ser mais simples. Para algumas coisas mais complexas, para outras coisas pode ser mais simples, como esse exemplo aí do Templeton. Então, eu coloco aqui essa questão de desconstruir o paradoxo tecnologia e empatia. Então, é até um texto que tem na internet. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de inovação e a gente vê isso, eu vejo isso muito na ponta, que as pessoas tendem a olhar a tecnologia com um certo grau de resistência, apesar desses conceitos, porque nem sempre isso é uma verdade. Apesar de parecer palavras quase que dicotômicas, né? De uma maneira a empatia vem para cá, a tecnologia vai para o outro lado, mas quando a gente começa a trazer alguns exemplos de vida real, alguns exemplos práticos, e a inteligência artificial está muito aí para mostrar isso, tem alguns casos em AVC, na residência de neurologia, por exemplo, a gente tinha um sistema de suporte à decisão que calculava aspectos de forma automática, e era muito importante, principalmente à noite, né, que você tinha poucas pessoas à disposição para poder discutir a imagem, aquele sistema simplesmente, eu tinha que fazer várias perguntas de INEIS, fazer o exame físico, falar com o familiar sozinho dentro do hospital, e em algum momento eu tinha que ir atrás para a tela do computador, ficar 5, 6, 7 minutos analisando ali o aspects, e como ele se provou de certa forma que ele não é inferior à radiologista de uma maneira geral, a gente poderia confiar no resultado desse sistema, e aqueles 5, 6 minutos que eu ficava atrás do computador, eu de fato passei a ficar do lado do paciente, tirando dúvidas, podendo conversar, ou tratando algum evento mais grave que pudesse estar acontecendo aqui naquele momento. Então, esse é um caso típico aí que eu vivi na pele, que fica muito emblemático, que, de certa forma, a tecnologia ela pode gerar empatia, e está muito relacionada ao contexto clínico.
Eu acredito que em algum momento, e a gente já começa a ver algumas soluções desse tipo, de triagem de pronto-socorro, de triagem em telemedicina, e que já vem muitas vezes, por exemplo, paciente que tem cefaleia, se você está atendendo paciente com cefaleia no pronto-socorro, tem ali 10, 11 perguntas que você tem que fazer para o outro paciente. Né? A cefaleia é unilateral, é bilateral, é pulsátil, teve áurea, não teve áurea. E esses sistemas, eles podem, de fato, já vir com pré-preenchimento, que esse paciente pode fazer até mesmo na locomoção para o hospital. E aí já vem um cabeçalho pronto, com a resposta do paciente. Basicamente, você vai passar, talvez, o teu tempo de atendimento médico pode diminuir de uma maneira geral, mas talvez aquele momento que antes você ficava atrás do computador, fazendo perguntas, perguntando qual era a medicação, você pode pegar esse momento e passar do lado do paciente, de fato, dispondo mais tempo até para fazer o exame físico. Então, acho que aqui não é nem a questão, muitas pessoas, vai diminuir o tempo de atendimento, mas não é questão de diminuir o tempo de atendimento. Mesmo sem diminuir, será que a gente já está passando, de fato, quando o paciente está dentro da sala, de forma integral, aquele contato com ele, aquele rapport com ele, que geralmente está ali dedicado, em sintonia com ele, escutando de forma integral o que ele tem para falar? Então, acho que a tecnologia vem para isso, para otimizar esse tempo, que mesmo que seja mais curto, ele vai ser melhor utilizado. Aqui eu acho interessante, é um seriado que tem, só teve a primeira temporada, mas eu acho que é bem legal para quem não conhece. É um pouco futurista, mas eu acho super interessante porque ele traz elementos assim, que a gente pode ver cada vez numa menor proporção já no nosso dia a dia. Dr. Wallace, welcome to the revolution. This is the wall. It's mission control for every patient. CT scans, MRI, anything that you need to know or the patient wants to know is available at any time. And that's not medical. The patient gets to choose what they want to be. Pricing over the moon. Studies show that patients sleep better. They have better recoveries if they feel more control over their environment. Mr. and Mrs. Byer, welcome to Bunker Hill. You've given us hope. Because of your pregnancy, you chose not to have chemotherapy at the rate your cancer is growing. We don't have weeks left. We have days. If we wait till the fetus is viable, it will be too late. For our baby. For both of you. I didn't build this hospital to deliver bad news, so we will find a way to save both you and your baby. I appreciate what you're trying to do here. And I have to be honest, gadgets and gizmos have been around the medical industry forever. Medicine is ultimately a human endeavor. Good speech, Dudley. Let me show you why you're dead wrong. This is the eHub. Really, you can show. It's a cohesive computer. Monitors everything about you. How long did it take you to get this program up and running? 8 months ago? Yeah. No red tape, doctor. We're pairing the most brilliant minds in medicine with the most brilliant minds in technology. We're going to get stuff done. This is the revolution, Dr. Wallace. So, do you think it's possible what James is trying to do? About 90% of the time that I'm here, I think this can never work. But that leaves a 10% chance we're actually going to be able to be a beacon for change. How is she doing today? I think it's time to talk to her parents about taking her off life support. It has been 6 months. Promise your parents. What am I supposed to say to them? You can't make those kinds of promises. We know you won't give up on her, James. No scan of Margot's heart. There's only one way to remove the tumor, and a million ways it could go wrong. What if I could give you a million chances to get it right? You can print as many as you need. Get up here, Doctor. Come to Papa. Everybody just gather up. I got something to say. Our coma patient. We're trying to get her to come to us. I've decided to stop trying to get her to come to us. We're going to go to her. Go right to the cerebral cortex. I thought, well, that's impossible. And then I found this. Brain-to-brain communication. But it says here that this kind of technology won't be available to the masses for another decade. Look back the map. Então, aqui só para listar algumas coisas que eu acho que é super interessante, e apesar do seriado trazer alguns elementos bem futurísticos, em algum grau, em algum nível, mesmo que não tenha entrado ainda naquela curva exponencial, ainda está abaixo do zero, vamos dizer assim, essas coisas existem. Então, brain-to-brain interface, a gente está evoluindo, a cada dia surge uma nova pesquisa, a gente nem sabe o que a gente vai fazer com isso direito, mas assim, já existem pessoas estudando isso. Né? A evolução do Brain Machine Interface,
a evolução da impressão 3D, a evolução da bioimpressão, de uma maneira geral. IoT, hospitais conectados. Então, aqui na DASA, por exemplo, a gente tem um cara especial que veio da torre de controle aéreo da Latam, com uma visão super diferente, já com a visão dessa de monitorar todos os pontos do hospital, tratando cada paciente como um avião que não pode cair. Então, essas são as coisas que a gente está movendo, esse é o futuro, e tudo tem que estar muito baseado num propósito da gente, e esse shift da medicina baseada em evidência para a medicina de precisão, que nós vamos viver dessa geração, é super importante que estejamos conectados com a tecnologia, porque a base é muito tecnológica. Então, de uma maneira geral, quando a gente resgata a história da medicina, basicamente, antes ainda da medicina baseada em evidências, era o médico com o paciente, e o médico era o detentor do conhecimento de uma maneira geral, mesmo sem evidência científica, ele que decidia o que deveria ser feito com o paciente. A gente foi evoluindo cada vez mais, a gente recebeu o suporte da pesquisa científica, e aí a gente migrou para esse modelo, que era um modelo muito subjetivo, para a medicina baseada em evidências, que é basicamente um tripé, né, de pacientes, de profissionais de saúde, de uma maneira geral, e a evidência científica. E esse tripé, ele, ao longo da história, ao longo do tempo, principalmente após a virada do século XXI, ele foi cada vez mais fortalecendo um ponto e deixando outro ponto mais forte. Por exemplo, os pacientes cada vez mais são fortalecidos com acesso à informação, e a gente sabe que o acesso à informação aí pela internet, em algum momento, ela pode gerar alguns efeitos que não são totalmente benéficos, né, porque ele acaba recebendo coisas que só deixam mais dúvida para o paciente. A gente tem também um momento que nem sempre a evidência responde o que a gente precisa saber. Então, mesmo na neurologia, a gente sabe se o paciente com AVC isquêmico, a gente vai fazer a S300 com clopidogrel 300 na fase aguda, se é na fase crônica S300, se é a S100, se é clopidogrel, se é ticagrelor. Então, existem coisas que a gente sabe que em algum momento, principalmente na medicina de precisão, cada perfil de paciente vai ter uma resposta correta. E a gente sempre tenta generalizar essas respostas de estudos científicos, geralmente com um grupo controle, um grupo intervenção, estudos com 3, 4 grupos, mas a gente não realmente considera milhares de diversos de grupos com características diferentes que possam ser tratados de formas diferentes. E muito disso vem da evolução tecnológica, principalmente ali nos anos 90 e até a virada do século XXI, quando os modelos de machine learning começaram a fazer mais sucesso, quando a gente conseguiu aplicar, de fato, na prática, técnicas de deep learning, então, principalmente pela evolução computacional. Então, a evolução computacional foi fundamental para que a gente conseguisse dar esse passo, tanto na genética. Então, foi um conjunto de coisas que aconteceram aí nos últimos 20 anos que tornou e que faz necessário, que está batendo na porta para que todo mundo mova, dê um passo à frente na medicina baseada em evidência, cada vez a gente faça essa migração para a medicina baseada em medicina de precisão, que nada mais é do que o mesmo tripé. Então, a evidência ela fica muito forte aqui. O que muitas vezes acontece é que a gente vai poder aumentar o N desses estudos, aumentar os grupos desses estudos, utilizar outros modelos estatísticos que nada mais, de uma maneira geral, a boa parte das técnicas de inteligência artificial, para não dizer todas, ela tem um fundamento estatístico muito forte, então é matemática, não tem como sair disso. Então, assim como a inteligência artificial, ela teve esse boom com o advento dos diversos modelos de deep learning, diversos modelos estatísticos tendem a surgir baseados, inclusive, em inteligência artificial, que faz a gente poder traçar características diferentes em grupos, numa maior diversidade de grupos, que não só 3, 4, 5 grupos dentro de um estudo clínico. E a gente está vivendo isso de uma forma muito mais forte hoje na genética, na farmacogenética, na oncologia também a gente já começa a ver coisas muito fortes, então desde radiomics, onde a gente consegue através tentar entender determinados padrões só baseado na imagem, e é isso, basicamente é esse medicina baseada em evidências com camada de tecnologia muito mais robusta, e quando eu falo tecnologia, é muito a própria inteligência artificial mesmo, porque aqui,
basicamente é um conjunto de dados, e essa é a melhor forma que a gente tem para tratar um conjunto de dados hoje. E é muito interessante porque a tecnologia ela vai mexer em diversos pontos na saúde. Aqui a gente está falando de um aspecto mais clínico, mas do ponto de vista do aspecto de gestão, de valor para o paciente, é que a gente fala, né? Meio que o valor para o paciente tem aquela fórmula que é colocada do próprio Value-Based Healthcare, onde a gente diz que o valor para o paciente, o valor agregado para o paciente é basicamente a pertinência vezes desfecho dividido pelo custo. E os modelos em saúde, hoje, de uma maneira geral, são modelos que não são escaláveis. Não tem, startup ela tem que ter um modelo escalável. Muita gente considera startup apenas se tiver um modelo escalável. Hoje, para você atender 1.000 pacientes a mais, você vai ter que contratar X médicos, Y enfermeiros a mais. E a única forma de a gente sair de uma reta para talvez entrar numa curva logarítmica, de fato, é sim na equação, onde a gente coloca o custo, a gente não aumentar o custo contratando pessoas, mas a gente tentar deixar ele mais estagnado e a tecnologia, a inteligência artificial com suporte de processo, automatização de fluxos, vai ser um dos grandes marcos para que isso possa acontecer, e isso vem das grandes indústrias, né? Dos modelos escaláveis das grandes empresas, das Big Techs. Porque o EBITDA da Big Tech ela consegue fazer aquela coisa, que é um modelo escalável. Então, como é que a gente acha esse modelo escalável na saúde? Ainda tem várias perguntas, tem muita questão de eficiência, né? Não existe uma resposta, muitos pontos de ineficiência que a gente tem. O modelo, de uma forma geral, é um modelo que não é talvez o mais adequado para o momento que a gente está vivendo, mas sem dúvida, nessa equação, para mexer na variável custo e que ela possa não crescer de forma proporcional com o número de valor que você precisa entregar para o paciente, a inteligência artificial e a tecnologia vai ser papel fundamental para isso. Então, quem souber utilizar isso de forma adequada vai sempre estar um passo à frente. Tá? Então, basicamente é isso. Com toda essa tecnologia embarcada, e é muito interessante porque a Apple fez a conferência dela ontem, e eu vou tentar trazer alguns elementos. Cada vez fica muito mais claro que a gente tem e já está vivendo esse mundo. O meu medo, e às vezes acontece no Brasil, que diferente, às vezes a gente tem aqui, se a gente traçar no gráfico, né, do quanto que a gente tem que estar alerta e acompanhando, que deveria ser assim, vamos acompanhando o mundo para quando com uma tecnologia realmente escalar, a gente não esteja tão longe, que a gente esteja aqui, por exemplo. Mas no Brasil, geralmente, as coisas acontecem assim, você fica, não. Putz, aí do nada acontece e todo mundo quer ir pegar aquelas coisas e aí fica muito mais caro. E aí é o caso típico da telemedicina. Né? Então, a telemedicina ali, quando a gente passou para os anos 2000, ela já estava liberada nos Estados Unidos e eles tiveram todo o processo, desde criação de plataforma, né? Depois de 2004, 2005, até 2008, eles viveram os momentos dos cartes, botando os carrinhos de telemedicina nos pronto-socorros dos hospitais. Em 2012, 2013, eles evoluíram no capítulo da saúde para Patient Remote Monitoring, e aí saíram grandes startups como a Livongo, a Glucoxend, então são startups de monitoramento de diabetes que têm um baita sucesso lá fora. E aqui a gente não podia fazer isso, né? Teve até uma ou outra startup fazendo, mas quem ia fazer? Se nem poder praticar, basicamente você criar um produto com alto risco que você botar um produto que não poderia ser utilizado no mercado. Então a gente sofre muito em alguns capítulos de saúde no Brasil. Por sorte, em 2 anos, aí, com o Covid, a gente conseguiu, nem 2 anos, mas a gente conseguiu ter, pelo menos as plataformas, elas conseguiram atingir um patamar de maturidade muito alto, e isso é bem interessante. Mas ainda tem muita coisa para evoluir, e muita coisa, principalmente a nível de mercado. Medicina de precisão, como uma maneira geral, ela vai trazer muita coisa, e como eu falei, já tem essas coisas, boa parte aí delas já presentes, mas o futuro é meio que inimaginável. Então, a gente tem escolha de risco de predição, risco poligênico na genética, para saber o tipo se a pessoa pode desenvolver uma doença ou não. A gente tem biomarcadores, e aí a gente tem os biomarcadores digitais, que eu vou comentar um pouco mais para frente. A gente tem farmacogenômica, onde a gente consegue fazer um teste de genética e saber qual é o melhor fármaco para aquele paciente com aquele determinado tipo de transtorno do humor, para aquele paciente que tem que está passando
passando por uma situação oncológica, a gente tem a questão da medicina personalizada, tem até a questão da medicina 4P, sendo esse um dos grandes atributos onde a gente consegue estratificar o risco desse paciente, fazer um acompanhamento mais de perto, baseado no risco desse paciente, e com isso eu consigo justamente não tratar todos os pacientes de uma forma igual, de fato colocar a equidade, que é um dos princípios do SUS, e deve ser um dos princípios da medicina de uma maneira geral, em prática, que é super difícil colocar, mas assim, o paciente que tem diabetes não é igual a outro paciente que tem diabetes. Nenhum paciente que tem diabetes tipo 2, a mesma idade, é igual a um paciente que tem diabetes tipo 2. Porque um pode estar batendo 300 de glicemia, o outro pode estar batendo 120 de glicemia. Então, não posso tratar esses pacientes de uma forma igual. E também não dá para tentar hoje, manualmente, estratificar esse paciente, cada um de uma forma diferente. Então, tem que utilizar a computação, tem que utilizar algoritmos para a gente poder evoluir nisso. Então, é muita coisa que tem para vir aí e vai ser bem divertido poder acompanhar essa era. Quando a gente estava falando, a gente passou por 3 grandes momentos muito importantes. Uma foi a transição demográfica, onde o perfil da população, de uma maneira geral, sociodemográfica, ela começou a ter mais as pessoas chegando na idade mais avançada, a sobrevida desses pacientes aumentaram. A gente passou pela transição epidemiológica na história, onde a gente saiu das doenças infecto-contagiosas como as doenças que mais matavam no mundo, e a gente passou a ter as doenças crônicas os eventos de agudização das doenças crônicas como principal fator de morte, e a gente passa por um momento de transição tecnológica, como eu falei, muito forte, que vai modelar todo esse futuro da saúde que a gente está conversando aqui. E, de fato, tem um grande potencial de mudar o rumo da saúde como a gente conhece hoje, que, basicamente, é muito ainda o famoso sick care. A gente tem aquela percepção, e aí não dá para colocar só o Brasil, o mundo todo tem a percepção, talvez menos os países do Oriente, que a gente só vai tratar quando o paciente tiver uma condição aguda. Isso é a realidade do Brasil, principalmente quando você vai para o interior, você vê isso muito claro, que as pessoas estão ali com as comorbidades, não fazem questão de usar a medicação fica muito claro esse tipo de comportamento da população, que passa por diversos fatores, como a remodelação do sistema de saúde como um todo, até fatores culturais, do entendimento, do aumento do índice de desenvolvimento humano. São várias variáveis, diversas variáveis que implicam para que a gente consiga fazer um shift, de fato, para o que a gente chama de healthcare, onde a gente toma conta de uma forma integral desse paciente, praticando, de fato, a integralidade. Isso não é algo tão simples, é algo que a gente vê, principalmente depois do Covid, os grandes players de saúde, inclusive as operadoras de saúde, trazendo essa visão, trazendo essa percepção de que a atenção primária, com porta de entrada, como o cuidador oficial do paciente, e a gente saindo dessa questão de o paciente que tem plano de saúde sempre querer entrar pela saúde secundária, e no Brasil acontece demais isso, então por isso que eu falo, é cultural, não são coisas que a gente vai conseguir mover do dia para a noite, muito menos em 2 anos, sequer se a gente vai conseguir mudar isso de uma forma tão forte, se a gente talvez não tem que juntar a primária com a secundária no bloco. Existem muitas perguntas que estão sem respostas ainda, mas de fato os grandes players começaram a praticar, e a gente deve ver e aprender cada vez mais ao longo dos anos até qual tipo de paciente que realmente quer praticar o healthcare ao invés do sick care de uma maneira geral. Então, vai ser um grande dilema, um grande aprendizado também do ponto de vista de governança, de gestão em saúde e de gestão da população de uma maneira geral. E as perguntas eu coloco aqui que são bem
algumas que parecem ser tão óbvias, às vezes nem são tão óbvias, tá? Então, eu coloco aqui uma provocação para vocês, do mesmo jeito que eu coloquei ali aquela questão do value-based healthcare. De uma maneira geral, quando se alguém te fizer uma pergunta como essa hoje, qual seria a tua resposta? E a pergunta é muito simples. Saúde primária reduz custos na saúde? Né? Então, assim, ela... E parece que sim, né? Só quando você pega boa parte dos artigos, os artigos olham uma dimensão de 3, 4, 5 anos, com dados faltando, super difícil de medir custo na saúde. Então, assim, talvez, parece que sim, tudo indica que sim. Mas eu posso trazer um contraponto aqui, porque quando a gente saiu dos anos 90 para a virada do século, a gente, por exemplo, na neurologia e no AVC em específico, a gente teve o advento da trombólise, do trombolítico, que mudou aí a história do tratamento do infarto e do AVC. E esse tratamento aí custa, vamos lá, não sei, entre 2 e 5 mil reais. Vamos colocar assim. Só que 10 anos depois, a gente passa por um momento que a gente tem um trombolítico, mas agora a gente tem outra terapia, né, que é a terapia de trombectomia mecânica, que o custo já salta bastante. E já nesse momento a gente já tem outra terapia, de dispositivos e fluxo, que já é um outro custo. Então, o custo ele parece estar evoluindo de uma forma exponencial, tão qual a própria inflação, a evolução, as coisas que acontecem no mundo financeiro, de uma maneira geral, ela em cima dos acontecimentos financeiros, ela vem muito rápido. E eu tenho minhas dúvidas, se quando a gente pegar ali 20 anos de análise, a gente não sai de... essa resposta, ela é, assim, taxativamente verdadeira. Então, tanto que hoje eu gosto de falar assim, que, tipo, a saúde primária, ela ajuda a regularizar os custos da saúde, porque isso sim, sem dúvida, ela faz, mas aquela redução que a gente espera acontecer, de fato não é, tem os outros pontos de eficiência que são tão importantes quanto que podem fazer isso. Então, é isso, no AVC aconteceu, na oncologia acontece, a gente passa a ter remédios aí, para tratar doenças raríssimas, com custos absurdos, com custos elevados, e não existia antes. Então, saber utilizar de forma eficiente e junto com a saúde primária, com equidade, com integralidade, isso, de fato, vai regularizar as contas para a gente, talvez, sair do ponto que a gente está. Mas, assim, eu deixo como ponto de discussão, eu só não é aquele negócio, eu só não posso cravar, porque a partir do momento que eu cravo que a atenção primária à saúde vai reduzir o custo na saúde e vai resolver todos os nossos problemas atuais, cravei na minha mente. Isso para mim vai ser uma verdade e todo o meu foco vai ser, ou talvez boa parte do foco vai ser voltado para isso. E eu acho que a gente não tem essa resposta categórica 100% ainda, tá? Então esse é o meu ponto de visão. Então, como eu falei, quando a gente tem, de uma forma muito simplória, o modelo de saúde, a gente tem as operadoras de saúde, a gente tem os prestadores, que são os hospitais, que são as clínicas, e a gente tem os pacientes, e a gente tem a tecnologia no polo, atrelado ao hoje, associado ao outro. E quando a gente tenta olhar de uma forma, como macro panorama, o modelo de saúde hoje, a gente tem o paciente ainda tratando a tecnologia com certo medo e apatia, ao tempo que a relação da operadora de saúde com o paciente, ela de certa forma é extremamente cômoda, então você paga aqueles valores e de fato não parece ter nenhum benefício, ou seja, às vezes você não tem a sensação, inclusive, que está usando aquilo, você tem que ter um evento para poder usar, então ainda talvez é uma relação muito cômoda, e a tecnologia ainda não trouxe, ainda tem muitos pontos de ineficiência, diversos pontos da cadeia da saúde de uma maneira geral, desde cirurgia, realmente são diversos pontos, e isso ainda traduz como modelo defasado, e talvez seja alguns elementos aqui que a gente tem que fazer para começar
essa transformação, e a gente já começa essa transformação muito do que a gente aprende ali, e por isso que eu trago alguns elementos da Apple, porque realmente é ela que muda a forma como a gente interage com o computador, com a máquina. Então, eu faço mexendo em ciência da computação, eu fiz uma disciplina que é IHC, interface homem-computador, não é Brain Machine Interface, interface homem-computador, é justamente entender a usabilidade, a experiência do usuário em vários... no desenvolvimento de tecnologias, aplicativos, etc. E o que a gente tem que migrar hoje é um ponto onde o paciente veja, a operadora tem empatia pelo paciente e que essa relação ela seja mais estreita. Ao passo que a tecnologia empodera o paciente, que a tecnologia ganhe e dê eficiência aos operadores de saúde, para que a gente possa entregar de fato a grande sonhada Custom Experience a nível lá, Big Tech, que a gente está muito longe. Não sei se a gente vai conseguir, porque quando a gente fala de saúde, nunca vai ser legal ter um programa de saúde. Né? Então, assim, é diferente de você sair de um status neutro para algo que, pô, é um carro, é um celular, é um tablet. Aqui a gente sempre vai estar num momento não neutro, mas muitas vezes muito triste, né? E talvez aqui nosso objetivo seja simplesmente tentar chegar o mais próximo do neutro e não esperar que a experiência do paciente vai ser maravilhosa na saúde. Nunca vai ser, né? A jornada do paciente com oncologia nunca vai ser. No máximo, se você fizer a melhor experiência do mundo para aquele paciente, ele vai ficar satisfeito, ele vai agradecer bastante por você, porque talvez aquela jornada e aquele tempo do diagnóstico tratamento salvou a vida dele. E aí tem muita coisa vindo, né? Transição do cuidado, transformação digital, gestão de saúde populacional, coordenação do cuidado, monitoramento remoto do paciente, o capítulo de telesaúde como um todo, o Digital Therapeutics, tem VR para tratar, Digital Twins, experiência do profissional, então os prontuários, os sistemas que ficam do lado do médico, dos profissionais de saúde, tem que ter uma usabilidade melhor para que a gente sempre possa ganhar eficiência operacional, automatização de fluxo, sistemas de suporte à decisão clínica, e aí uma coisa que vai acontecer é a redução dos trabalhadores, né? Então, de uma maneira geral, aquele negócio, o pessoal ficou com medo, e eu acho que sempre vem aquele negócio, né? Dia 1 da inteligência artificial, palestra número 1, o médico vai, inteligência artificial vai substituir o médico. Cara, se isso acontecer, no momento, se isso acontecesse hoje, a gente já estaria num caos, porque para chegar a substituir o médico, que é uma profissão extremamente especializada, extremamente complexa do ponto de vista de conhecimento, outras profissões e profissões que talvez sejam baseadas em atividades mais simples, vão ser afetadas de uma maneira catastrófica. E por isso, se isso acontecer em algum momento, vai ter um caos aqui. Esse caos a gente não sabe como resolver. As grandes empresas já têm aí conferências, sei lá, tipo um Bolsa Família que eu vou dar, porque não vai ter mais profissão, alguém para trabalhar na cozinha de um restaurante como desses fast foods. Eu não sei. Mas tem questões até filosóficas aqui que a gente pode debater, porque para que isso acontecer, muita coisa vai ter acontecido antes, tá? Então não dá para ficar com medo, isso é uma coisa que é inimaginável, e não é inimaginável porque o computador não vai conseguir assumir, não vai assumir o desempenho intelectual do ser humano. Vai acontecer. Né? Então, não tem como a gente dizer que não vai acontecer, porque ele vai entrar na regrinha de Moore lá, então a gente está no zero aqui. A gente tá, então é uma progressão geométrica, então vai do 0,1 para o 0,2, para o 0,4, 0,04, 0,08. Cara, a gente está no zero ainda, confia em mim. A gente talvez esteja chegando no 1 agora, mas quando talvez a gente atingir um nível de computação quântica, de fato a gente vai começar a dar esses saltos quânticos, e aí o negócio vai ficar bem diferente, e é legal abstrair um pouco a cabeça para poder a gente ter essa percepção.
Uma coisa que aconteceu muito interessante foi que ali em 2007, 2008, e era difícil desenvolver tecnologias para saúde de uma maneira geral, porque era tudo muito caro. Você ia fazer alguma coisa, cara, era uma quantidade expressiva de dinheiro que você ia ter que dispor. Mas ali, quando a gente teve esse movimento, e que eu coloco até a entrada com uma forma que a gente interage com o computador, a gente pode ter acesso a esses dispositivos. Esses dispositivos, as linguagens de programação ficaram cada vez mais robustas, mais simples. A gente tinha esses dispositivos que começaram a liberar o SDK, e com o SDK, que é o Sistema de Desenvolvimento, o Kit de Desenvolvimento de Sistemas, a gente conseguia pegar esses dispositivos de mercado e fazer e traçar outros objetivos que não o objetivo principal comercial dele, para atender a outras necessidades. Então, você pega o Emote, eu trabalhei bastante com o Emote, mas o Emote tem um giroscópio super interessante. E a gente conseguia acessar esse giroscópio dentro do controle. E se você pega e bota esse giroscópio na mão do paciente com tremor essencial, um tremor com Parkinson, você cria um banco de dados, você faz técnica, qualquer técnica de machine learning, inclusive um pouco mais dentro do machine learning, pode usar deep learning, enfim, o que você tiver, você consegue traçar padrões de uma forma super simples de como é um tremor parkinsoniano, de como é um tremor de um tremor essencial. Então, esses dispositivos ficaram presentes e a gente começou a utilizar ele com outros objetivos. Então, agora não é um dispositivo Music que tem 2 eletrodos que é comercial. Eu posso simplesmente programar ele e fazer coisas diferentes com ele. E abrir um universo de oportunidades para a gente. Sem isso, a gente não conseguia fazer antes. E não tinha dispositivo com giroscópio, magnemômetro, podômetro. Eu estava no teu relógio, no teu celular. Isso abre uma infinita, uma quantidade de possibilidades infinita, que ajuda as pessoas que têm a criatividade mais aguçada transformarem o mundo. Então, o profissional de saúde, ele tem que estar envolvido nisso, porque é ele que vê a dor, ele que vive o dia a dia. E se você tem um propósito muito forte, cara, é inacreditável. Você pode fazer desde com a câmera 3D, que funciona quase como um sensor LiDAR, cara, realmente. E aqui eu já utilizei para, por exemplo, fazer monitoramento de marcha de paciente, que é sensacional, tá aí, custa $60. Aprender um pouco de programação básica e tacar o pau. Os resultados são incríveis, assim, esse é um vídeo super interessante, eu não vou passar aqui por causa do tempo, mas também é do próprio Mickey, onde ele leva a impressora 3D aí e para uma região onde tinha muito, acho que estava em guerra e tinha muitas pessoas amputadas, e inviável para essas pessoas terem próteses. Então ele leva lá algumas impressoras de 3D, ensina essas pessoas a imprimirem as próteses, e ele cria uma comunidade que pode aí ajudar as pessoas de uma forma muito mais barata. É isso, e que nós como profissionais de saúde, nós como médicos, temos que ter essa percepção, porque muita coisa vai mudar daqui para o futuro. Laptops, spools of plastic, and the goal to build Daniel an arm. You ready? Oh, cool. Oh, yeah. And then Daniel fed himself for the first time in 2 years.
muito interessante que às vezes parece ser simples, mas pô, quando é que essa pessoa, né, o Daniel ia ter possibilidade de se alimentar sozinho? Como é que ele ia ter condições de comprar uma prótese aí, tradicional, vamos dizer assim? Será que ele teria em algum momento da vida, em 10 anos ou em 5? Então, é uma solução simples, e parece assim, pô, você fez uma pessoa poder se alimentar, de novo, brincar, né? Então, eu acho que, por isso que essa inovação tem que estar movida pelo propósito. Se não tiver propósito envolvido na inovação, cara, você não vai para lugar nenhum. É muito difícil. Chega lá, como em pessoa, cadeira da inovação, entra no teu trabalho e sai do teu trabalho sem propósito, assim, não move o negócio. Porque muito parte da inovação, esse aqui é só a primeira parte, né? Mas aqui é um curso até que eu dou lá na PUC Paraná, no 5º período, tem aí, sei lá, tem 7 partes, e a gente passa por várias coisas, mas tem muito da questão da inovação. Inovação é conexão e é poder de convencimento, principalmente hoje, porque você tem que convencer muita gente para poder acreditar e entrar no barco com você, para poder criar alguma ideia. Então, vou passar rapidamente aqui em alguns pontos da tecnologia, só para dar um briefing do que seria a continuidade. Mas imagina aí no futuro próximo, e talvez até agora, Hello World é essa primeira print que a gente dá na tela quando a gente aprende qualquer linguagem de programação. Imagina que nasceu um bebezinho Hello World agora no mundo que está cada vez mais digital, onde a gente vai ter de cara já o código genético dele, onde ele morou, como ele cresceu, qual é o status sociodemográfico desse paciente. Então, se ele está perto de uma indústria, se ele desenvolveu alergia, quais as medicações que ele fez na infância, como é a relação. Mas tudo isso está virando dados, né? E a gente chama ali da questão do digital phenotyping. Então, existe um genética te dando um fenótipo, que é o que a gente tem como hoje, mas existe o teu comportamento o comportamento que você tem por trás dos dispositivos tecnológicos, salvando o teu comportamento, e as empresas, principalmente como o Facebook, usando esses dados para poder entender esse comportamento e quem é você de fato, no nível talvez que de forma inconsciente você consciente não saiba, ele está a nível inconsciente. Então, esses dados, de certa forma, cada vez mais começam a gerar o Big Data. Então, a transformação digital foi um fator crucial com a evolução da computação, para que a gente tenha dados de uma forma cada vez mais estruturadas, dados não estruturados, montados de forma estruturada em datasets, para que a gente possa trabalhar cada vez mais com algoritmos. A gente tem ali já em 2014 o Research Kit e o Carry Kit, que são soluções aí, são SDKs da Apple, onde você consegue levantar uma pesquisa clínica com termo de consentimento livre esclarecido, muito fácil de fazer qualquer aplicativo de monitoramento remoto. Esse é o último vídeo que eu vou passar, mas... Research Kit was created with the goal of improving medical research. De utilizar, mas A year later, we're seeing app developers, doctors, and even patients take these ideas and make them more powerful than we could have ever dreamed. We can detect autism as early as 18 months old, but the median age that a child in the U.S. is diagnosed with a gente vai autism passar pela desmaterialização dos algoritmos IA. Então, hoje eles estão dentro de um aplicativo, dentro do sistema de suporte de decisão. Mas, por exemplo, esses algoritmos vai estar no YouTube. Crianças assistindo lá e um algoritmo analisando a expressão facial dele, podendo dar fazer a triagem. A gente vai passar pela etapa de desmaterialização. We show the child videos, and we use the front-facing camera to record the child's reactions. And then we have algorithms that tell us about the child's emotions and other behaviors. So we have a chance to understand child development in a completely new way. Quando a gente fala que data é um jogo, é real. Insights into the condition increase exponentially. With Research Kit, we're getting day by day partes aqui. how people are doing. Partes hoje na neurologia. Como é que a gente trata partes hoje na neurologia? Porque lá você vai fazer levodopa, a meia-vida é 4 horas, você vai fazer a dosagem de 4 horas, 4 minutos por dia. Mas não é mais esse exercício. Porque a gente sabe que a levodopa ela vai criar resistência em 3, 4, 5 anos, o paciente vai começar a ter discinesia.
Essas ferramentas de monitoramento remoto do paciente, aí tem o maior estudo que a Apple fez no Parkinson, que foi o M-Power. Com o celular no bolso, a gente consegue calcular a tua velocidade média. Eles apresentaram isso ontem de uma forma menos científica, até para o dia a dia, mas eles já estavam fazendo isso há muito tempo que eu tenho acompanhado. Vê tua velocidade média, vê teu ponto de equilíbrio. Se tua velocidade média diminuiu, esse é o momento de fazer o aumento da dose do levodopa. Isso é medicina personalizada. É para esse nível que a gente, porque talvez o paciente ganhe mais um ano aí sem fazer discinesia. Muda a prática médica, muda a prática assistencial, e cada vez mais isso está presente no nosso dia. Então, aqui a gente tem sistemas de pré-triagem, que a Babylon começou, e a gente tem outros, como a DAVA, ADA, Enfermédica. A gente tem sistemas de telesaúde para questão de telepropedêutica. E tudo isso, como coloquei, é inteligência artificial. Esse aqui, por exemplo, é o algoritmo lá que eu falei, que é o IASP, que a gente utiliza para suporte à decisão clínica, que eu contei até a história lá de lesão com AVC, para ajudar a gente a decidir o tratamento, para a gente ganhar velocidade, para a gente ganhar uma segunda opinião, principalmente quando um neurologista está só, ou um lugar que não tem neurologista. A gente tem cada vez mais os núcleos de comando na saúde e aí em todos os ambientes para poder monitorar esses pacientes e a gente saber e poder intervir na hora certa, sem delay para o tratamento. A gente tem os dispositivos médicos cada vez mais robustos, pegando dados toda hora para ajudar a fazer o sistema de suporte à decisão e dando insights em real time, também mudando muito a prática assistencial. Então, apesar dos estudos ainda não terem sido tão robustos ou provarem a questão da FA, da fibrilação atrial, como para a gente ajudar a anticoagular de uma forma mais assertiva os pacientes. Em algum momento a gente vai chegar aí, a gente tem o Brain for Care, tem uma startup que está no Cubo, que de uma forma super inovadora traz uma maneira de a gente acessar a complacência cerebral, e esse paciente, antes era só cirurgia e catéter, a gente pode botar esse paciente, levar para casa, e a gente pode saber a hora certa de trocar uma válvula. Então tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Esse aqui, por exemplo, é um biomarcador digital, é o estudo que a Apple fez com a Empower, onde a gente consegue clusterizar pacientes aí com diagnóstico de Parkinson, e a gente vai poder fazer não só com Parkinson, mas paralisia supranuclear progressiva e outros tipos de parkinsonismo, tentando já nos primeiros sintomas saber traçar o diagnóstico diferencial, que muitas vezes é muito difícil, a gente precisa esperar algum tempo da evolução da doença, mas, por exemplo, a gente sabe que na paralisia supranuclear progressiva, ele muda a base do paciente, o centro de equilíbrio, ele tem um deslocamento para trás, ele começa a cair para trás antes de desenvolver o parkinsonista. Hoje a gente se baseia muito nisso. E aí, com esse biomarcador digital, com certeza vai poder ser mais robusto. Tem biomarcador digital para demências agora, para Alzheimer, tentando prever o risco de desenvolver Alzheimer. Tem sistemas de pré-triagem, de suporte pré-hospitalar, realidade aumentada, realidade virtual, auxiliando e guiando cirurgiões cada vez mais presentes. A gente já vê na neurocirurgia alguns microscópios podendo fazer isso. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a síndrome de Meige, eu fiz ali para ajudar estudantes a saber o ponto de aplicação da toxina botulínica, coisa muito simples, que em 1, 2 dias você consegue fazer e traz um benefício ali na prática diária, impressão 3D, e a gente tem até coisas que a gente não sabe. A gente saiu do disquete para o HD, para o SSD, a gente foi para o cloud no quesito armazenamento de dados, a gente tem migrado para o blockchain, onde a gente armazena poucos dados de uma forma descentralizada, uma cadeia descentralizada da saúde, mas em algum momento a gente pode, e aí tem esse estudo mostrando, baseado em autoencoder, encoder e decoder, que a gente consegue gravar informações no material genético. Isso aqui foi gravado no material genético de uma bactéria, porque é dado, né? As bases nitrogenadas basicamente são dados, né? Binários. Então você consegue de fato gravar isso, e é aquela coisa, cara, ninguém sabe, mas isso não é uma imagem estática, é um GIF que foi gravado, mas em algum momento, naqueles acidentes de avião, alguma catástrofe que a gente não consegue identificar o corpo, e se você não tem um familiar para poder fazer a comparação do DNA, talvez a gente consiga extrair do DNA dele o CPF gravado. Sei lá, eu fiquei pirando nesse negócio, porque imagina, a gente toma ali uma cápsula, faz uma alteração, uma parte que não é essencial para gravar o CPF e ajuda a identificação, caso exista, sei lá, não sei, nem a gente sabe porque vai usar isso direito, mas
pô, tem gente pesquisando, e a pesquisa é muito para responder tudo que a gente não sabe o que fazer ainda, né? Então, é um paradigma. Qual é o próximo paradigma? Estamos nesse momento de incertezas, de mudanças, a mudança cada vez mais veloz, e eu acho que é muito do vamos entrar nessa todos gente de cabeça, porque não é só um player que vai mudar tudo, tem que ser todos trabalhando em conjunto e com um propósito, um foco muito grande no paciente, em salvar vidas, em melhorar a qualidade de vida da população de uma maneira geral, que a gente vai poder dar esse salto quântico mesmo sem ter a computação quântica ainda, mas pelo menos ter esse início. Então é isso, pessoal. Queria agradecer e fico à disposição. Não sei como é que vai fazer, se vai ter perguntas, mas é isso aí.